Olha, pessoal, mais uma ação e reação nesta quarta-feira, dia 15. Está aqui. Hoje é o dia do... amanhã é o dia do filósofo, né? Então, por isso que hoje é o dia do São Tarcísio, dia do solteiro. Dia do solteiro e dia também do garçom, né? Então hoje é o dia do solteiro. Hoje eu estou aqui com o Nobel Soares, advogado, conhecido, já foi vereador na Câmara Municipal de Santos, também com o Guto Brito, apresentador e jornalista, né? Ontem tivemos a reunião do Egrégio Conselho dos Santos, muito bem conduzida pelo presidente Marcelo Teixeira, pela mesa, o presidente Marcelo Teixeira com calma, humildade, experiência, muitos grupos no Santos, e eu fiquei assustado, né? Eu conheço o Pérez, conheço o Orlando Rolo, o Marcelo, acho que todos somos Santos, né? Mas o Biratã Elou, né, que é um empresário que tem 5.000 funcionários, o Andrés também, o Ruedas, se desligaram do conselho gestor e falaram que as reuniões não começavam nunca no horário, que eles estavam lá para trabalhar para o Santos, saíam 1h da manhã de lá e que nada era assinado por todo mundo, né? Então, na minha opinião, o conselho gestor são 7 pessoas. Eu vou colocar uma pessoa para cuidar do jurídico, né, um advogado e tal. Outro vai cuidar do social. Outro vai cuidar do esporte olímpico. Outro vai cuidar do futebol de base. Outro vai cuidar do profissional. Mas tem os funcionários do clube. Mas os conselheiros gestores seriam especialistas nisso. Então, na reunião, juntariam os 9 e todo mundo decidiria. Mas o cara, eu sou responsável pela social. Olha, está acontecendo isso no social. O que vocês acham que tem que fazer? Então, seria um colegiado com pauta. Agora, se coloca só empresário, o presidente também não liga para o conselho gestor, para que adianta, né? Então, o Biratã Elou terminou com a seguinte frase: eu era uma rainha da Inglaterra. Bom, não precisa falar mais nada, né? Então, hoje, estou aqui com Nobel Soares, Guto Brito, a pauta está grande, Pelé inaugura a Sala do Rei, né? Pelé inaugura a Sala do Rei no Museu Pelé, bacana, tranquilo. O Pelé, o Rei Pelé, ganhou o título da Unimes de honoris causas. O Pelé acho que fez muita coisa pelo Santos, pela nossa cidade, né? Então o Rei Pelé merece essa homenagem. Arthur Parada Próstata continua preso, o prefeito de Mongaguá, que alega que tinha 5,3 milhões de herança em casa, né? E também o Márcio Cabeça, que é seu vice, assumiu. Está um imbróglio lá em Mongaguá, né? Essa questão de quem assume e quem não assume. A gente, o caso não está, né? Ninguém, não teve um julgamento ainda se o professor de educação física, Arthur Parada Próstata, é culpado ou não, né? Mas na China, se o cara roubar merenda, é fuzilamento no colégio. Tira os alunos de 8 anos, 7 anos, 6 anos, fica de 9 para cima. Aí vai lá, hino nacional, bumba, fuzila o cara lá, o cara paga a bala dele, aí beleza. Não estou falando que é certo não, estou falando que lá na China. E mostra para as crianças, isso aqui é o que acontece com quem rouba dinheiro de merenda, né? Então acho que roubar dinheiro da saúde, habitação, merenda, pô, é complicado, né? Roubar já é complicado, né? Mas dinheiro de merenda é um crime muito complicado, né? As crianças vão estudar, às vezes a criança vai estudar numa escola a troco de uma refeição. Chega lá, o cara rouba a merenda, a criança fica com anemia, chega em casa, tem déficit de aprendizado e nós vemos essa violência que tem hoje, por quê? Porque nós não temos ensino básico, tem que investir na molecada nova. Universidade o cara chega lá ou faz curso técnico e tal. Agora da base tem que investir, né? Educação moral e cívica, religião, sexta-feira cantar o hino nacional, patriotismo e tal. Infelizmente não tem nada disso mais. O Santos joga hoje contra o Cruzeiro, jogou melhor aqui na Vila Belmiro, um ataque do Cruzeiro fez gol, mas o que vale é a bola na rede, né? E o Santos tem que ganhar de 1-0 para ir para os pênaltis, né? Vamos torcer, é difícil, mas eu ainda acredito no Santos, né? Bom, lei federal impede a continuidade de bolsas, é complicado. O colégio troca por ISS, a bolsa, tudo uma coisa bacana. Então tem 600 e poucas pessoas nessa situação, a prefeitura vai manter, mas não vai abrir para novos alunos, né? Quer dizer, com certeza vai forçar o poder público a dar mais vaga para os alunos, para ter mais vaga para os alunos, tá? Então classes mais cheias e tal. É um imbróglio, né? Porque a prefeitura não tem culpa. Chega lá na mão do prefeito, ó, não pode trocar mais por ISS. E o prefeito fala, bom, e agora? O que eu vou fazer, né? Então pais já prevendo um futuro ruim e tal. E é uma lei que é complexo, né? A gente não investe em educação no país, então é triste. Bom, hoje é dia 15, né? Então nós vamos começar pelo Guto Brito, meu lado esquerdo, à direita de você na tela. Guto, é um prazer estar no programa. Desta quarta-feira aí,
não tão fria, mas um pouco mais fria que o padrão que o santista está acostumado, né? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Nobel. Prazer estar aqui na bancada com você. Prazer. Boa tarde, você, telespectador. Pauta recheada hoje, hein, Filete? Então, já de antemão, boa tarde aos telespectadores e já passamos aqui a bola para você de novo, para você passar a palavra para o grande Nobel Soares. Nobel Soares, ex-vereador, advogado muito conhecido na região, combativo, gosta das coisas certas aí e tal. Então o Nobel está aqui hoje, é um prazer ter o Nobel mais uma vez no programa. Ontem veio o Dr. Écio Leskrek aqui com polaco. Uma legenda, né? O Leskrek já é uma legenda aqui da cidade. Eu falei que era um dinossauro do PMDB, Isso. o homem que nunca... Algo assim. Ele falou, dinossauro, Filete. É muito antigo, né? Mas ainda cai um orvalhinho na minha... Ainda cai um orvalhinho na minha plantinha, tal, ainda fala que eu sou um dinossauro e tal, né? Então, Écio Leskrek, ontem com o Dr. Polaco, o programa falamos de Santa Casa, falamos de gestão, falamos do novo equipamento da Santa Casa, do TI pediátrica, né? Inaugurado no dia 10. E hoje o Nobel vai falar aqui sobre Mongaguá, Peruíbe, enfim. Nós estamos sendo assistidos agora, Nobel, pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, com uma imagem muito boa, né? E também pelo www.tvcomsantos.com, né? Estamos sendo assistidos agora ao vivo, ao Mi15, né? Depois do Radar Esportivo com meu amigo Paulo Alberto, né? E vamos ter reprise às 23 horas de 1h da manhã, 1h da manhã de quinta-feira. E também, se alguém quiser mandar pergunta para o Nobel Soares ou para o Guto Brito, falando sobre críticas, sugestões, opinião, sabe que as prefeituras gravam esses programas aqui que falam sobre políticas públicas, né? A gente procura sempre ser imparcial, a opinião é respeitada aqui, vermelha, branca, azul, preta, né? E vocês podem participar para o WhatsApp 13 99711 5545. 13 para quem não é de Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, São Vicente, Santos, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Bertioga e tal. Quem for fora dessa região, põe o 13. E o 99711 5545 para quem é da região da Baixada Santista. Se você preferir ligar, falar com a Vitória, com a Thaís, com o Reale, com a Gisele, com a dona Joana, com a equipe aqui da TV Com, uma equipe enxuta, mas coesa, batalhadora e tal, você pode ligar para o 13 21 38 4677. Aproveitar e mandar um abraço para a dona Ivonete, que me encontrou hoje na rua e falou, todo dia eu assisto o programa lá, né? Então eu queria mandar um abraço para ela e deixar o Nobel fazer as considerações iniciais dele. Primeiramente, uma boa tarde ao Guto Brito, ao Filete, meu amigo, e aos telespectadores, naturalmente. Filete, você colocou aí, logo de início, a questão que envolve a cidade de Mongaguá, onde você relatou que o prefeito Arthur Parada Prócida encontra-se preso. Eu me recordo que na data em que ele foi preso, havia uma ordem de busca e apreensão na casa dele, não era para a prisão dele. E lá a Polícia Federal surpreendeu-se com uma pilha de dinheiro, acho que era 4 milhões... 5 milhões e 300. Com os dólares, né? E ele, num primeiro momento, alegou que teria sido herança. Normalmente herança você guarda no banco, né? Reinveste, mas deixar em casa é perigoso com esses assaltos, né? Com esses ladrões que andam por aí, né? É perigoso ter tanto dinheiro em casa, né? É verdade. Então, cuidado quando você estiver entrando e saindo de casa, na região, né? Porque hoje em dia tem essa sorte. É bom dar uma passadinha, olhar o que está acontecendo, né? Pôr aquele portão automático mais rápido. Educar o cachorro, né? O cachorro, às vezes, cachorro bonzinho, né? Sai na rua e aí dá aquele deixa que eu deixo, perde tempo, né? Então, tem que tomar cuidado porque hoje é essa modalidade de assalto, né? A gente há 40 anos teve o Carlinhos raptado no Rio de Janeiro, foi uma comoção nacional, né? O Carlinhos, até falaram que o pai dele era o responsável, o pai dele foi preso, foi espancado, fizeram sacanagem com o pai dele na cadeia e disse que o pai dele não tinha culpa nenhuma, né? E hoje em dia o sequestro saidinha de banco e tal, infelizmente, já não é tão incomum. Agora começou esse assalto que você vai entrar em casa, o cara te pega na porta da tua casa, né? Exato. Então a insegurança é uma grande preocupação, tanto para quem mora na cidade como mesmo no interior, você não tem mais segurança. Mas retornando à questão de Mongaguá, eu gostaria de apontar o seguinte. Com a prisão do prefeito, evidentemente assumiu o vice-prefeito. Só que naquela oportunidade, o Tribunal Eleitoral havia criado uma restrição que ele não poderia assumir, porque ele estava envolvido num inquérito
dessa questão da merenda, desvio de dinheiro de merenda, tá certo? Então ele não pode assumir. Assumiu então o presidente da Câmara Municipal. Na sucessão, o presidente da Câmara assume. Posteriormente, ele entrou com um habeas corpus no Tribunal Federal de Recursos, perdeu. Ele foi ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, pediu a liminar para retornar ao cargo, o STJ negou e, ato contínuo, ele foi até Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é uma figura pitoresca do Supremo Tribunal Federal. As pessoas, quando se fala o nome de Gilmar Mendes, já diz que ele solta tudo, que é uma gracinha, né? É teu amigo, não, quando você vai para Brasília, lá você janta com o Gilmar Mendes? Que o Cassione falou que ele jantava com um deputado amigo dele e tal. Quando você vai lá para defender processos, recursos, você vai lá jantar com o Gilmar Mendes, com a Rosa Werner? Não tenho intimidade com esse pessoal da capa preta. E a verdade é que os advogados comemoram quando alguma liminar cai na mão do Gilmar? Porque é certeza que solta, né? Isso já existe uma certeza. É folclore, é certeza, é verdade, é fato? Até agora não tem errado, porque todas as vezes que é distribuído para ele, ele passa por cima de decisões do próprio Supremo, e eu vou explicar isso agora mais detalhadamente, para que as pessoas entendam. Entenda bem. Quando o vice-prefeito, impedido de assumir a prefeitura, ingressa com habeas corpus... Márcio Cabeça, ingressa com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar provisória, vamos dizer assim, ela é negada, então ele teria que aguardar o julgamento de mérito deste mesmo habeas corpus. Ele não aguardou. Ele foi direto ao Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes concedeu a medida liminar para ele tomar posse. Aí já houve uma transgressão do ministro Gilmar Mendes a uma súmula. Súmula é uma tipo de uma decisão que o próprio órgão judiciário encontra, ele assume aquela postura e diz, isso aqui tem que ser respeitado por todos nós. E como é a última instância superior, vale de cima a baixo da verticalidade. Até o juiz de primeira instância tem que respeitar. Então, o que aconteceu? Essa súmula, que é de número 621, ela proíbe mesmo expressamente que o Supremo Tribunal Federal aprecie habeas corpus que está em julgamento na instância inferior. No caso, eu iniciei dizendo que o Márcio Cabeça pediu a liminar e foi negada aonde? No Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância. Então, ele não esperou o desenlace total deste processo, ele já foi no Supremo Tribunal Federal e lá... Poderia fazer isso, não? Não poderia, isso que eu... Porque daqui a pouco não ganha aqui, vai para outro lugar, fica uma bagunça, né? Exato, Até pode, depois de julgado, porque a liminar, negar ou conceder não quer dizer que é um julgamento definitivo. Tem que esperar o julgamento para só depois recorrer na instância superior desse julgamento que lhe foi desfavorável. E como é que chega lá? Não sei se eu estou sendo claro. Entendi. E como é que chega lá, está em curso nas instâncias, primeira, segunda instância, como é que aceita lá? Se eu sou ministro, eu vou falar assim, olha, eu não sou advogado, eu vou falar, não aceito esse recurso, pois não chegou na minha instância. Respeite o juiz da segunda instância e depois venha me procurar aqui. Então você agiu como diz a súmula, como diz o regramento processual. Por quê? Se eu não tenho satisfeito a minha pretensão nessa instância, eu tenho que esperar o desenlace, o julgamento definitivo, chamado no final de mérito, para somente após eu poder recorrer à instância superior, que no caso seria o Supremo Tribunal. Ele não esperou, os advogados Mas quando chega lá, a secretária, chega lá, não chega para o Gilmar. O secretário-geral lá não fala, isso aqui não cabe aqui, volta. Exatamente, ele é distribuído eletronicamente e cai nessa turma, que o Gilmar é o relator, e o Gilmar, ele deveria apreciar. Espera um pouco, você está dizendo que existe em andamento um processo com o mesmo objeto lá embaixo no STJ. Eu não posso receber, então indefiro e extingo o processo. Seria isso. Essa a atitude que se esperava do ministro Gilmar Mendes. Agora, aconteceu um fato novo, é o julgamento de mérito. O STJ acaba de, no mérito,
negar o habeas corpus. Já não é mais a liminar, já é definitivo agora. O STJ havia negado a medida liminar para o Márcio assumir a prefeitura. Márcio foi no Gilmar Mendes e assumiu, está lá. Só que na sequência, supervenientemente, houve o julgamento de mérito desse mesmo recurso lá embaixo, no STJ. E aí você se pergunta, como é que fica? O que está valendo? Olha a confusão que o Gilmar Mendes está criando. A confusão foi porque ele não respeitou as instâncias. Isso. Ele tem que respeitar as instâncias. Suprimiu a instância. Ele poderia até dar essa decisão, mas depois de Agora ele poderá. Porque agora já encerrou a prestação do STJ, julgou o mérito. O insatisfeito pode, então, em grau de recurso, ir ao Supremo Tribunal. E o Márcio Cabeça perdeu no STJ. Na segunda instância. Na segunda instância. Terceira, né? Terceira instância. Agora ele pode recorrer para o Gilmar Mendes. Dessa sentença de mérito, e não a provisória lá atrás, é que ele está autorizado, sim, agora a recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E não o Gilmar Mendes, vai sortear os Sim, mas os sempre ministros, cai né? nele, parece-me que há uma divisão de tarefas. Mas não é eletrônico, não? Mas tem matéria que já afeta a determinada turma. São duas, né? Tem a primeira e a segunda. Esse tipo de matéria já cai na mesa dele, né? Não sei como, mas geralmente cai com ele. Então, o que eu quero esclarecer é o seguinte, o povo brasileiro, nós, profissionais, o telespectador, espera do judiciário o mínimo de seriedade, né? Sobretudo em se tratando de matéria que ele mesmo elaborou, decisões que eles tomaram, esses juízes, e eles desrespeitam. Não, o judiciário tá correto. Foi na primeira, segunda e terceira. Quem não está correto é quem pega uma ação que está em trânsito e julga, né? Então, o estou judiciário falando tá correto, lá em cima, né? Estou falando dos membros do judiciário. Isso acontece. É concreto isso aqui. Então, nesse momento, criou-se uma situação muito confusa, porque existe no tempo e no espaço decisões conflitantes. Percebe? Uma do STJ negando o habeas corpus do Márcio Cabeça. Aí no Supremo uma liminar autorizando, conferindo esse direito ao Márcio Cabeça. Então a gente indaga, e o que é que está prevalecendo juridicamente nesse exato momento? A decisão do STJ, que é a terceira instância, ou a liminar do Supremo, que é a quarta e última instância. Então, olha, não haveria necessidade de se indagar isso, porque causa uma insegurança jurídica. O Márcio Cabeça, a decisão da última instância. E para quem não quer o Márcio Cabeça, a decisão da terceira instância, não é isso? Então, cada um vê com os olhos. Então é isso que eu queria contribuir. E como é que ficou? O Márcio está lá, por enquanto. Eu quero contribuir para aclarar, porque realmente causa uma dúvida. Caramba, o Supremo é a última instância. O que ele diz não pode ser contrariado pelas instâncias inferiores, não é isso, Guto e Filete? Então vem a súmula 621, os profissionais de direito que desejarem ter acesso, está no sistema, súmula 621 do Supremo Tribunal Federal. Diz o seguinte, com a superveniência do julgamento de mérito no STJ, perde o objeto o mesmo habeas corpus que está no Supremo. Perdeu o objeto. Então, de ofício, o Gilmar tem que extinguir o processo. Dizer, olha, essa liminar valeu enquanto durou. A partir de agora, como o STJ julgou o mérito lá do mesmo assunto... Ele não tem como julgar mérito mais. Ele não pode mais prosseguir. Ele já não deveria ter aceito logo de início. Agora, como ele aceitou, agora cabe a ele, de ofício, espontaneamente dizer, olha, realmente... houve julgamento de mérito, eu estou extinguindo esse habeas corpus. E se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, a Procuradoria da República tem que provocar a situação. Você veja como é complicado, né? Você não tem certeza das coisas nesse sistema que juízes agem segundo as suas conveniências pessoais, me parece. Nesse caso... os juízes de carreira estão trabalhando certo. O problema é que lá em cima, os juízes que foram indicados na política, nem todos trabalham de uma maneira de um entendimento comum, colegiados superiores, como são nomeados por interesse político, né? Geralmente eles tendem a favorecer esse ou aquele lado. Tem alguns que conseguem resistir. Esse Fachin, parece. Fachin. Ele tem... Fachin, né? Fachin. Ele tem tido uma conduta que me surpreende. Eu sei que ele foi nomeado... Foi indicado pelo Lula. Pelo Lula ou pela Dilma? Foi pelo governo do PT. Não sei se era ele que era ativista do PT lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, que era militante mesmo. Parece que era ele, ou que morreu, não me lembro.
Mas, de qualquer maneira, ele tem sido muito firme. Aquela Rosa Weber, essa ministra que agora vai para o Tribunal Superior Eleitoral, ela diz, olha, minha opinião é que só com o trânsito de julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após esgotado todos os recursos, inclusive do Supremo, é que o condenado poderia ser preso. Essa é a minha opinião pessoal, diz ela, mas eu respeito o colegiado, que editou uma jurisprudência dizendo que se foi condenado em segunda instância, fica preso aguardando os outros recursos, que ela não tem esse humilde. entendimento, ela mas diz, aqui não deve prevalecer a minha vontade pessoal. A minha é essa, mas eu perdi no colegiado. Ela, em homenagem ao colegiado, que é os 11... Em respeito à decisão da maioria, ela tem que, mesmo não concordando pessoalmente, acatar. É o que ela tem dito, né, Guto? Né? Ela tem Agora, dito, eu não concordo, mas eu respeito a maioria. O que a gente vê nesse processo e nesse outro exemplo do que a gente está falando aqui, que é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um Frankenstein, o nosso Código de Ordenamento Jurídico, porque você, ao mesmo tempo que tem uma decisão barrada numa instância inferior, você ainda consegue subir para a última e você fica com o samba do crioulo doido, né? 2 decisões valendo ao mesmo tempo. Não dá para acreditar, né? E o maior prejudicado nisso tudo, a maior prejudicada é a população de Mongaguá. Porque tem a cidade completamente parada. Depois a gente pode até falar do desdobramento jurídico dessa questão nacional. Quer dizer, o nosso sistema judiciário realmente precisa ser reformado, porque você não consegue ter... Acho que só no Brasil que você tem 2 decisões nesse tipo de exemplo bizarro, né? Uma instância e o superior falando a mesma coisa e dando opiniões conflitantes. Quer dizer... Os advogados também deitando e rolando nesse mar de recursos que nós temos na justiça. Tá no papel dele, né? Então... Ô Guto, não sei mas se não tá, deve né? a cidade não deve estar tão parada assim, porque foram achadas 300 mil cartolinas. Pô, dá pra Filete, cobrir, o que eu tô dizendo dá é o pra cobrir a servidor cidade público. toda de cartolina, né? As pessoas que precisam de um tratamento médico, de um atendimento médico, quem que é o prefeito? Como é que funciona isso legalmente? Quem é que está assinando o cheque? Não dá estabilidade, né? Aí ele contrata o secretário dele, entra outro, manda todo mundo embora, outro secretário. Sim, Quer dizer, a cidade vive uma batalha jurídica por uma denúncia de corrupção e está pagando a mais, além de ter pagado o dinheiro do imposto, agora está sendo penalizada mais uma vez porque não se sabe quem é o prefeito, quem manda. Se um acerta... Os investimentos na cidade estão parados. O vice assumiu e não pode... Segundo e o Gilmar, agora, ele fica. com essa... O presidente da Câmara... Com esse julgamento de mérito, para deixar bem claro para quem está nos assistindo, com o julgamento de mérito do habeas corpus, do pedido de liberdade, que o Márcio Cabeça ingressou no STJ, o julgamento de mérito implica em que a decisão do Gilmar Mendes no Supremo perde eficácia. É isso que eu quero deixar claro, Sim. Porque naturalmente alguém vai... E o Márcio não quer entregar o cargo, não quer entregar o pedido da Câmara. Ele está com a decisão do Gilmar Mendes na mão, ele fala, estou com uma decisão superior. É o que ele diz. Só que, na verdade, a terceira instância, nesse caso, discutir o mérito não tem como discutir lá em cima, para aqueles que estão envolvidos lá na Celeuma, eu aponto a leitura da súmula 621 do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente isso, com a superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus na instância inferior, a apreciação desse habeas corpus do Supremo perde o objeto, portanto fica extinto. É isso. Morreu no nascedouro. Bom, queria mandar um abraço para o Paulo Roberto Pires, que está vendo o programa, Tereza Bonovolf, a Elma, que sempre vê o programa, mandar um abraço para o Guto Brito, trabalhou com você na tribuna. Tereza Bueno Wolf. Tereza, que tinha o fotógrafo Anésio Borges, saudoso Anésio Anésio. Grande Anésio. Tereza, referências do colunismo social da região. O Luiz Fernando Cardoso, que esteve aqui, o Passarinho, né? O Passarinho, professor Zapia, vê todo dia, diz que até em Portugal ele vê o nosso programa aqui, ele gosta. Ele falou que gosta de você, Guto, que às vezes ele diverge da tua opinião, diverge da opinião do Cassione, mas ele gosta da tua opinião que você é duro, ele falou pra mim. 90% que o Guto fala eu concordo, 10% eu não concordo, mas eu gosto dele porque ele é duro. Um abraço pra ele. Tá num lugar que todo mundo quer morar agora, né? Que é o lugar da moda, que é Portugal. Ele tá indo para Portugal dar curso e voltando. O professor Zapia trabalhou comigo lá na Unisanta, gente boa. E também o Dr. Écio Lescreck. Nós vamos chamar o intervalo, é muito rápido, vamos ler as perguntas aqui, as críticas, sugestões, né? E é muito rápido, já voltamos.
Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar?
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação e Reação no dia 15 de agosto de 2018. Hoje é o dia dos solteiros, hein? Dia de São Tarcísio, dia do garçom, dia da Santa Teresa Assunção de Nossa Senhora. Olha lá, dia importante, né? E amanhã é o dia do filósofo. Manda um abraço para o solteiro. Quem são os solteiros os solteiros aqui do programa? Quem são? Solteiros. Sidney Pereira Costa. Sidney Pereira Costa. O poeta. O poeta, que é o poeta, tá? Ele sempre vê o programa das 11 horas, o Sidney Pereira Costa. Um abraço pra você, Sidney. Sim, tá bem, tá ganhando umas causas lá em Peruíbe, irmão, agora tá bem. O Sidney, a juíza lá, a parte contada perdeu o prazo, ela não reconheceu, foi pra instância superior e reconheceu. Excelente profissional. Bom profissional. Quem mais? Daqui da TV, rapaz? Nelsinho tá namorando agora, né? Nelsinho. Foi denunciado o Nelsinho no dia 22, entrando na Copenhague, comprando uma caixa de bombom, né? De novo? Não foi não foi o Anderson Real que falou aqui? É verdade, foi verdade. Eu não me lembrava desse fato. Hoje é o dia do solteiro, tá certo. O Eduardo do Macuco, Filete, você está uma maravilha, vamos tomar aquela laranjada, um grande beijo. Que fazem? O Eduardo do Macuco, meu amigo, mandando que fazem, que beleza, hein, Nobel? Que fazem? Hein? Laranjada, Eu prefiro uma cerveja. Pelo menos um suco laranja, né? Mas ele é amigo do pessoal do Paulo Alberto, do pessoal lá o Eduardo é amigo do pessoal do staff, Radar Esportivo? Do Radar Esportivo, do staff, lá do pessoal do staff do Radar Esportivo e tal, entendeu? É amigo deles e tal. Grande Eduardo do Macuco, esse participa sempre, né? Participa sempre. Bom, temos aqui uma pergunta. O programa está ótimo, vocês falam de tudo, até do litoral. Achei muito bom, é o Ricardo da Praia Grande. O Ricardo que pela primeira vez está assistindo o programa. Aqui estão perguntando, Guto, o que você acha da sucessão do governo do estado de São Paulo, né? O Dória sempre, né, muito forte, maqueteiro, empresário, diz que não é gestor, mas quando que é gestor, que não é político, mas agora quando ele já saiu de prefeitura para ser candidato a governador, já virou político também, não tem como, né? Gestor, se ele cumprisse os 4 anos dele e tal. E nada, veja bem, cada um faz o que quiser. Temos o Márcio França, né? O Márcio França que atuou aí na greve dos caminhoneiros, né? E nós perdemos a oportunidade de entrevistar todos os políticos, chegar para a Marina Silva. Marina, o que você faria nessa hora? O que você faria, Bolsonaro? Alckmin? Haddad, não é isso? Boulos? Me ajuda aí, Boulos, Álvaro Dias. Manuela Dávila, que agora não é mais. Não é, mas na época era. Na época era. O PCdoB é o puxadinho do PT, vamos deixar vergonha, claro. Exatamente. É vergonha. Exatamente. E o que acontece? E também temos agora o empresário, o SCAF, né? O SCAF que também está subindo. Está todo mundo esquecendo do SCAF, mas ele vai pelas beiradas ali e já teve uma votação muito grande na eleição passada. Então temos esses 3 Ontem candidatos. ele apareceu em primeiro lugar numa pesquisa da TV Cultura. Tem o nosso amigo Cláudio também da Ilha do Sol, candidato. Então tem muita gente aí. Deixa eu fazer uma reparação aqui. Manuela Dávila era candidata a presidente. Nós estamos falando de governo do estado, né? Não. Tem a moça do PSOL também, que ela é tão expressiva que ninguém lembra o nome dela, né? A candidata a governo do estado. Marinela. Como vai ter a primeira... Hoje tem o primeiro debate da Band, primeiro né? debate. Não, amanhã. Hoje é o futebol, né? Hoje tem futebol, tem Copa do Brasil, que vale uma fortuna para os times e tal. Tem Corinthians, Chapecoense, Santos e... Cruzeiro. Atlético Cruzeiro e Santos, porque é lá. Corinthians em Chapecó, né? Em Chapecó. Chapecó, a cidade que mata mais porco do mundo, né? Chapecó. E Flamengo e... O Palmeiras não gosta muito de jogar em Chapecó, não, o time do Uriel, porque sabe que lá é complicado. Bom, e aí, Guto, sucessão, a pergunta aqui do sucessão Flávio, do governo do estado? Eu acho difícil, né? Eu acho que para a região, interessante seria o Márcio França vencer, para a nossa região. Eu acho que o Dória perdeu uma grande oportunidade de terminar o mandato dele como prefeito e cumprir a palavra que ele mesmo deu, né?
Agora, o nível dos candidatos, desculpa, Filete, é muito baixo. Eu acho que até o próprio PSDB, que há pouco estava no poder aí, que se perpetuou nos últimos 20 e tantos anos, não conseguiu grandes feitos, não. Durante o governo, finalzinho do governo do Fleury, que era do Fleury, que se teve ali o Carandiru, e que ali foi o começo dessa organização criminosa que hoje manda no país, né? O governo Alckmin e o governo do PSDB gestaram essa organização aqui no estado. Hoje, o estado de São Paulo está violentíssimo, né? A polícia mal paga, desaparelhada. Nós vemos aí na nossa região casos e mais casos de ladrões, de vagabundos invadindo casas e barbarizando, e a polícia, coitada, só enxuga gelo, né? Eu acho que o PSDB, para o bem do povo do estado de São Paulo, precisa dar um pouco agora o lugar para outro candidato assumir e implementar algum outro tipo de governo, que não pode ser o de passar a mão na cabeça de bandido. E eu já emendo que não pode ser da esquerda também, porque a esquerda adora vitimizar bandido, colocar a culpa na vítima e achar que tá tudo certo, que a gente tem que levar flor lá pro criminoso, garantir direitos humanos para criminoso. Se sou eu já decreto no meu primeiro dia, vamos pegar os 10 mil prisioneiros aí, estuprador, homicida, cara que já matou 3, 4, 10 mil, vamos colocar no McLanche Feliz aí, dar a última refeição para eles e mandar esses caras pro colo do capeta. O Guto é Guto Bolsonaro. Não sou Guto Bolsonaro. Outra coisa, criminoso que se envolve em tiroteio com a polícia e é ferido, pena dobrada, não vai ser atendido pelo SAMU, vai morrer lá. Porque o SAMU tem mais o que fazer, tem que atender o idoso que está na casa dele passando mal, tem que atender quem paga imposto, porque numa ocorrência que tem ferimento com arma de fogo, é prioritário. Então esse vagabundo vai morrer lá, porque depois ele é socorrido pelo SAMU, é levado para um hospital, é operado, e isso demanda centro cirúrgico, médico cirurgião especializado, instrumental, tudo à disposição do vagabundo. E você, muitas vezes que está me assistindo agora, na fila de uma cirurgia que nunca chega. E o vagabundo na emergência passa à frente de todo mundo, é atendido, a gente que paga, ele se restabelece e depois vai sair de novo para barbarizar mais. Então, na minha opinião, bandido não tem direito. Porque o bandido vai para cima da população sem medo. E a gente é que tem que ter medo. E não é coisa de Bolsonaro não, viu, Filete? Esse é o Guto Bolsonaro. Não é coisa de Bolsonaro. Uma coisa, outra coisa. Não. Isso aqui é uma opinião no jornalista, que como todo jornalista, acompanhei muito a crônica policial. Eu sei o que eu estou falando em relação a criminoso. Muita gente que passa pelas mãos dos criminosos também sabe do que eu estou falando. Então, criminoso não tem que ter direito. Porque o criminoso, ele é o mais baixo nível da sociedade. Então ele tem que ser tratado exemplarmente e não tem que dar direitos humanos para bandido, não. Tem que dar para as vítimas. Porque são elas que estão dentro de casa, que estão passando na rua com o seu bem, que são abordadas, violentadas, assassinadas, destruídas por esses vagabundos aí que muita gente passa a mão na cabeça, e que tem uma deputada federal, Maria do Rosário, que chama ele de meus meninos. Você concorda com a opinião do Guto Brilhante Ustra Bolsonaro aqui no programa? Eu não acredito que ele defenda Bolsonaro. Não defendo o Bolsonaro. É uma pessoa lúcida. Eu tô brincando com ele, calma. Não defendo o Bolsonaro. Calma que tem... Mas a minha indignação, Filete, a Norberto, indignação dele é do Brasil inteiro. É própria das pessoas de bem. E eu tenho... Atirou em policial é pena dobrada, não tem como. Brigou com o polícia, é pena dobrada, não tem como. E se o policial também cometer irregularidades, a pena dobrada para ele, como nos Estados Unidos. Policial é corrupto, pena dobrada. Policial é bom, deu tiro com bandido, perde arma 6 meses, exame psicotécnico. Então o que acontece? A criminalidade está solta, né? Nós temos que investir em educação também. Não adianta só colocar nego na prisão se a gente não está, de uma certa maneira, tendo prisões corretas, onde 80% das pessoas melhorem com aquilo, né? Tenha uma segunda chance. Eu penso o seguinte, é preciso haver uma reformulação do sistema penitenciário, Guto. Eu acredito que haveria, com essa reformulação, uma redução dessa liberdade excessiva que se dá ao bandido, ao sentenciado. Por exemplo, eu não concordo que
Dia dos Pais, Natal, haja aquele indulto para os prisioneiros saírem para a rua, e normalmente eles cometem crime, novamente, né? Pois é. Eu não vejo, eu acho que tinha que mandar os pais, Dia dos Pais, manda os pais na cadeia visitar o seu filho. Não é tirar o bandido da cadeia para ir para a rua amedrontar a população. E no caso da Suzane von Richthofen, nem isso poderia acontecer, né? Porque ela matou os pais e não poderia receber. Então ela não poderia sair, né? Então, e ela sai. Essa saidinha é um terror para a sociedade. É um terror, porque eu vi no WhatsApp durante esses dias que antecederam o Dia dos Pais, uma preocupação generalizada, cuidado e tal, olhe para um lado e para o outro, porque os bichos estão soltos. Isso deixa as pessoas muito aflitas e não é bom para a sociedade isso aí. Eu acredito que deveria haver uma reformulação a partir desse, por exemplo, Dia das Mães, o bandido sai para ver a mãe. É pretexto. Por que ele tem que sair para ver a mãe, ver o pai nesse dia? Por que não manda a mãe dele e o pai dele lá na cadeia? Vai lá, pronto, está resolvido. Se é para ver, né? Se é para matar a saudade, vai lá na cadeia. É para atender aquele sentimento de solidariedade de pai, filho, filho, pai. Então, eu retiraria isso. Seria uma proposta para que a sociedade ficasse mais imune à agressão desses indivíduos. É lógico que tem muita coisa para ser feita. O Bolsonaro, até então, ele vinha... Vou tratar do Bolsonaro, você falou do candidato a presidente. O Bolsonaro é sempre citado, por quê? Porque ele é uma figura singular. Via de regra, a proposta dele é o seguinte: vamos armar todo mundo, que aí todo mundo sai atirando, mata um ou outro. Eu não sei atirar, eu acho que eu seria vítima da própria arma que eu tivesse acesso, que eu não sei atirar. E muitas pessoas também não sabem. Eu vi o próprio Bolsonaro, num debate que teve na Cultura, que ele foi vítima de bandido que tomaram a arma dele e o carro. Aí falaram, bom, o senhor que é treinado para usar arma e tal... terminou sendo rendido pelos bandidos, mas depois eu recuperei a arma, pera um pouco. Mas veja bem, também ninguém é o Rambo, né? É que desarmar a população. Se tu tá de moto, ser motociclista, então, não há segurança. Tu tá de arma. O cara chega por trás de você, dois caras, você também não é o Rambo, né? Não, o que ela quer dizer é o seguinte... Agora o cara vai invadir minha casa lá, ele sabe que eu tô desarmado, Aí vou eu, meu pitbull e um porrete. E o cara vem com uma arma. Então essa sensação de segurança da população e vagabundo com arma indireto, esse que é o grande problema também. Mas agora há pouco, Filete, você falou que a questão da criminalidade, da insegurança, passa necessariamente por educação, a melhor divisão da economia, emprego... Saneamento básico, Nobel. Até saúde. As áreas que têm menos saneamento básico são as áreas mais violentas. São áreas que não estão merecendo o devido respeito das autoridades. Ainda ontem eu tomei conhecimento, até fiquei assim, descrente. Será que é verdade? O Bolsonaro se colocava acima de qualquer suspeita. É um homem probo, que não pratica nenhum ato dentro do poder público de enriquecimento ilícito, enfim. Descobriram que ele tem uma assessora fantasma que vende açaí, parece, lá no Rio de Janeiro, ganhando 17 mil da Câmara dos Deputados. Olha, a partir de uma denúncia desse tipo... o Bolsonaro perde aquela auréola de sujeito puro e que realmente é diferente dos demais. Mas ele desmentiu, né? Ele falou ele demitiu a mulher. Sim. Ele não desmentiu, ele demitiu. Se antecipou a exoneração dela, ele demitiu. Mas está provado. Será que ela fazia sair para ele, não? Quem sabe. Então eu queria aqui também comentar o caso do Dória. O Dória disse que não é político. Eu não entendo como um ser humano, qualquer que seja ele, militante ou não de partido, não seja um ente político. Eu não entendo, acho que o Dória é meio maluco. A política é intrínseca ao ser humano. Não é? A gente faz política desde quando a gente nasce. Nasceu, chorou, o bebê já está reclamando de alguma coisa. É um posicionamento, né? E ele vem eu não sou político, ele quer dizer que todo político é bandido e ele que é o santinho. Eu não acho que ele seja santo, acho que ele é um demagogo, é um incompetente, é um oportunista, porque se querer pleitear o cargo de governador do estado, não conseguiu nem completar o mandato de prefeito que ele assumiu o compromisso perante aquela população, me parece que não merece a confiança que o eleitor deposita em geral nos seus candidatos. Eu acho que ele teria que cumprir o mandato, demonstrar que seja capaz, para depois então avaliarmos num outro cenário, numa outra eleição.
Posso dar uma réplica aqui na questão? Sim. O que eu defendo, Nobel e telespectadores, é o direito das pessoas terem arma. É o direito. Se você quiser ter, você tem. Se você não quiser, você não tem. Esse é o meu ponto de vista. O que a gente tem que fazer é desarmar o criminoso, não o pai de família, que tem uma arma registrada, que está ali para sua segurança. E, aliás, se o Estado fosse efetivo, dando segurança, você não teria tanta corrida às armas. Repito, os crimes acontecem com armas não registradas e não compradas. Então você não pode desarmar a população, você tem que desarmar o criminoso. Eu defendo isso, Nobel. Não acho que tem que todo mundo armar a população e transformar as cidades num novo Velho Oeste. Mas a pessoa tem que ter o direito de poder portar a arma e, lógico, com treinamento, saber usar e poder se defender. Nos Estados Unidos, onde é permitido o uso de arma, cada crime bárbaro que acontece, geralmente vitimando crianças em escolas, em ambientes fechados, em clubes, né? Então, me parece que a arma não aparenta ser uma solução para o problema da criminalidade, da insegurança. Eu acho que passa necessariamente por reformas estruturais na sociedade que contemplem educação, já tem que começar do berço, né? Alimentação, emprego para os pais, etc. Normalmente, uma pessoa desempregada, ela tende de um determinado momento a praticar certos ilícitos, por uma questão até de necessidade, de sobrevivência, a defesa da própria subsistência. Então, se temos uma sociedade, todos têm uma boa remuneração, têm um emprego, não há tanto de 13 milhões de desempregados, o que é que você pode esperar do pai de família desempregado? É o distúrbio mesmo, a pessoa tem hora que perde o controle. É muito cômodo eu dar conselho aqui, se eu tenho um emprego, se eu tenho renda, se eu tenho educação, formação, é muito fácil eu dizer para o coitado que está lá no meio da rua, abandonado, olha, você tem que agir como eu. É impossível exigir uma conduta dessas pessoas. Então, acho que o poder público, que arrecada tanto, né, deveria distribuir com maior rigor esses recursos para o atendimento das necessidades fundamentais da sociedade. O que eu não concordo, Nobel, é que, lógico, bate o desespero, o pai de família desempregado, mas a gente analisando os crimes, o sujeito rouba um celular, rouba um tênis, e aí mesmo depois que a vítima entrega esse bem, a gente teve lá na freguesia do Ó, em São Paulo, o menino entregou o celular, o anjo deu um tiro no rosto do menino. No Rio de Janeiro, a menina deu um telefone celular pro bandido e ele não gostou do modelo que ela deu para ele e matou a menina. É isso que eu digo. Com essas pessoas, eu acho que a justiça e o rigor têm que ser implacáveis. E o Brasil chegou num momento, meus amigos, que a gente não pode tratar criminosos contumazes do mesmo jeito que a gente trata o cara que comete o primeiro delito. Então, acho que tem que, no momento que nós estamos, tem de haver uma medida exemplar até para que os criminosos percebam, opa, a coisa mudou. Se matarem os mais cruéis, que já mataram de novo, estupraram, não tem mais jeito, você vai ter ali um divisor de águas. O bandido pode até continuar querendo enveredar pelo lado do crime, mas ele sabe que se ele for pego, ele vai ter um fim capital. Ele não vai ter outra chance. Eu vou colocar aqui, não, sem querer polemizar. Mas é bom a polêmica, nós somos civilizados, nós estamos discutindo aqui, não tem problema, não. Deixa eu só passar as participações aqui. A Dona Ivonete, bom programa. A Flaviane, parabéns ao Nobel que resolveu um caso da minha família, Flaviane de São Vicente e tal. Flaviane. O Rogério. Um abraço, Flaviane. Parabéns pelo programa, estou vendo o programa em Mongaguá e vocês se preocupam com todas as cidades do Litoral Sul. Em Mongaguá. Miguel Arcanjo Rolo, tá vendo o programa também, um abraço. Seu colega advogado, né, faz a questão dos cálculos jurídicos, né? Sim. Deixar a população desarmada. E agora os bandidos estão montando. É o Ramos, da Ponta da Praia. Também tem a participação do Ramon de São Vicente. Eu sou Bolsonaro e acho melhor. E o Miguel Santos, concordo. Bolsonaro é direita radical. Todo país que a esquerda não deu certo, votam na direita radical e também não dá certo. É o Miguel Santos do Embaré. Então o Ramon de São Vicente é a favor do Bolsonaro, Miguel Santos dizendo que o Bolsonaro é direita radical, tal, que parabéns pelo programa, que tem diferentes ideias, mas continua aí numa boa audiência. Então, polêmica, vamos lá. Eu só queria pontuar tem bolsonarista, tem gente contra. Não, mas tem a democracia é bonita por causa disso. Essa é uma realidade.
eu quis dizer o seguinte, quando o Guto defende certo posicionamento que converge com aquilo que Bolsonaro, em tese, está defendendo, não quer dizer que o Guto seja um partidário do Bolsonaro. Ele sabe distinguir as coisas. Sim, o Bolsonaro tem ideias boas também, como todos têm candidatos sem ideias boas, né? Mas quero só demonstrar, para ajudar aqui para a discussão, o Rio de Janeiro está sob intervenção militar. A intervenção militar implica que no Brasil não se pode fazer reforma constitucional enquanto perdurar essa intervenção militar federal lá dentro. E eu gostaria de saber se essa intervenção resultou numa redução da criminalidade ou se os bandidos realmente estão assanhados e estão enfrentando com suas armas o Exército, a Polícia Federal, a Rodoviária, a Polícia Civil, mas a o próprio Polícia Bolsonaro Militar falou isso. Falou que não está resolvendo. Você põe um moleque de 20 anos lá com um fuzil na mão, beleza. Se o moleque matar alguém... Que seria o soldado, né? O soldado. Você põe um moleque lá de 20 anos que tem namorada. O Bolsonaro falou isso, né? Mas é esse material humano que o Brasil tem. Não, mas peraí. Você põe o surfista, o cara que tem namorada lá. Se ele matar alguém, ele vai responder na corte militar, pode ficar 10 a 20 anos preso. E se o bandido matar ele, fica tudo bem. Então ele falou, pai, então, a gente tem que ir lá com rosas. Ele é contra a intervenção militar do Bolsonaro, não estou defendendo ele, não. Foi o que ele falou. Só que também você põe teu filho lá com 20 anos lá, ele com o fuzil na mão, fala, ó, se tu matar alguém aqui, num tiroteio, você der um tiro, pegar em alguém lá que for inocente, ou mesmo um cara que for culpado, mas não provar, tu vai ficar preso. Quer dizer, então o moleque fala, pô, eu tô aqui, eu tava na praia, tava estudando, tava namorando, agora eu tô aqui com uma farda. Se eu matar alguém aqui, eu sou julgado. E se me matar, tudo bem. Quer dizer, é complicado uma intervenção assim também, né? Concorda que não está resolvendo, a bala não está resolvendo? Mas o Exército divulgou aí um balanço dizendo que os roubos de carga caíram no Rio de Janeiro. Só que, como o próprio interventor falou, não ia ser uma solução do dia para a noite. O Exército eu também acho que não tem que ter intervenção. Mas é o que chegou num ponto, e essa intervenção foi uma intervenção política, porque, como você bem disse, durante uma intervenção militar não se pode fazer nenhum tipo de mudança na Constituição. Brecam todas essas reformas que estavam sendo cobradas. O Michel Temer, que era o vice da Dilma, é bom lembrar, né, que herdou, porque era da chapa da Dilma, fez o que tinha que fazer para dar uma satisfação cala-boca na população. Vocês queriam os militares? A gente manda aí. Só que não deu certo. Não está resolvendo nada, mas eu também concordo com isso. Mas se você perguntar, eu conheço um general de 3 estrelas, conheço um general de 2 estrelas, tal, eles também não concordam com a intervenção. Eles mandaram ele lá, eles foram. Mas se tu chegar para um general, tu concorda com essa intervenção, ele vai falar que não. Eles também não queriam estar lá. Sim, porque foi uma intervenção sem estratégia, sem planejamento, sem dinheiro. Foi uma coisa midiática para se dar uma resposta rápida para uma demanda do Rio de Janeiro, que é uma demanda do país inteiro. A violência... Vai no Rio Grande do Norte, né? Pois é. Tá pegando Vocês veem as organizações criminosas e todos os candidatos a presidente, eles têm a solução para tudo, né? Independentemente de ideologia, que hoje não se existe. Até tirar 63 milhões do Serasa, hein? Um lá falou que vai tirar o nome do SPC, quer dizer, e traz o amor de volta em 2 dias, né? Incrível, só falta isso, quer dizer... Então desamarra, né? Desamarra. A população, solta o outro da prisão. A população precisa ficar atenta. Os demagogos. A solução para todo mundo tem solução para tudo, né? Viu, Falar, o papel e a TV aceita tudo, né? Viu, Filete? Hoje é o prazo para os candidatos registrarem no Tribunal Superior Eleitoral as suas candidaturas. E como é que vai fazer na questão do Lula? O Lula, ele está preso a um compromisso lá em Curitiba, ele não pôde, naturalmente, comparecer pessoalmente para fazer a sua candidatura. O seu registro. Agora, o pessoal do setores sociais organizados, PT, CUT, MST, etc., estão todos lá em torno do TSE para dar respaldo, enquanto os advogados vão registrar a candidatura num pendrive, né? O advogado e alguns... E pode registrar a candidatura do Lula ou não? Exatamente. Pode registrar. Não agora, depois de registrado, é que o Tribunal Superior Eleitoral vai apreciar se preenche ou não os requisitos exigidos pela lei, não só da ficha limpa, mas outras legislações também, né? Então, alguns pediram a impugnação de Lula antes mesmo dele se declarar candidato. Não pode, o tribunal não pode julgar no vazio, em tese. Uma coisa que não existe ainda, né? Não existe. Agora sim, hoje, até às 19 horas... expira o prazo para registro de candidatura, naturalmente, e a Rosa Weber, que vai para lá agora, Fachin, parece também,
são ministros que realmente vão endurecer. E evidentemente que, de ofício, não precisa nem alguém impugnar, ao apreciar a documentação, o presidente do TSE poderá indeferir de plano, independente de você ou do candidato ao Ministério Público impugnar ou não aquela candidatura. De ofício, ao apreciar os documentos oferecidos, vai ver se preenche ou não a lei da ficha limpa. Me parece que, da forma como o Lula promulgou a lei da ficha limpa, ele se encontra inelegível, sim. Mas será que a gente corre o risco de ter uma decisão igual a de Mongaguá? Duas decisões... Quem sabe? Quem sabe cai na mão do pai Gilmar, né? A gente não pode deixar de negar que o PT teve 30% da votação, né? Então, por exemplo, o Lula, ele tem uma fatia dos eleitores, né? Estou falando se está certo ou errado. E o PSDB também tem, né? Então, aquela coisa, eles podem tentar manter o nome do Lula o máximo de tempo possível, depois registra o Haddad com o nome de Haddad Lula e tal, e o Lula faz um manifesto, não, o Wesley quer que tenha essa opinião, e o Lula faz um manifesto estratégia dizendo, eleitoral. Ele sabe que não vai vingar essa candidatura. Não vai vingar, mas aí eles mantêm o nome do Lula em ascensão e o PT vai caminhando com essa força também. No dia da eleição, entendeu? na urna, vai aparecer a cara do Lula e o nome do Lula. Não vai trocar. Eu dou um caso concreto aqui no município de Peruíbe. E quem votou no Lula? O Gilson Bagieri foi candidato impugnado. Quando foi na última semana, ele fez uma convenção do partido, lançou a filha, mas o eleitor não tomou conhecimento que não era o Gilson. Votaram no Gilson, porque é a cara dele que aparece na hora do voto. Então, e o Lula está planejando isso também. É isso aí. São ser induzido ao erro, né? Induzido ao erro. Acho que é um estelionato eleitoral. Quero agradecer ao Nobel, ao Guto Brito, a você que ficou nessa quarta-feira acompanhando o programa. E desejar uma excelente semana, uma excelente quarta-feira para vocês, né? Até amanhã, quinta-feira. Fique com a nossa extensa programação e fique com Deus. Muito obrigado.